Oi, Yasmina, bom dia. A gente é do projeto Mulheres de AZ e a gente veio aqui nesse papo no meu balcão para te entrevistar, para conhecer você, para que a gente tenha essa maior dimensão do seu trabalho, da sua arte e etc. Então, eu queria que você começasse se apresentando para a câmera. Tá. Eu sou Yasmina, nascida Yasmin, em São Paulo. Né? Eu tenho o grafite como forma de expressão há 6 anos já. Né? Mas veio toda essa construção de criança, de desenhar. Né? Eu comecei desenhando muito personagens, né? Eu desenhava muito croquis de moda. Né? Era apaixonada por moda e minha mãe era costureira, meu pai era gráfico, então meu pai trazia blocos para desenhar e minha mãe me inspirava a usar a moda como expressão também. Né? E aí, né, em meio a uma capital, a gente tem mais contato com grafite, né? E era uma coisa muito do meu dia a dia. Né? E aí, mais ou menos há 15 anos, eu moro aqui em Caruaru, né? Eu vim com minha mãe. E aí eu reparei que aqui não era tanto assim, mas não era uma coisa que me atingia diretamente. E aí, sempre desenhando, né? Eu gosto muito também de lettering. E aí eu comecei, né? O lettering já teve uma onda muito maior, mas as letras, assim, os formatos e expressar uma ideia com formatos, com a letra, como um desenho, em vez de uma fonte, né? Me deixou muito presa naquilo. E aí eu fazendo isso e conheci um pessoal que usava o grafite como expressão. E aí eu comecei a entender mais sobre isso, né? E comecei a andar com esse pessoal e quando eu fui na pandemia, né, eu fui demitida do emprego que eu tinha, eu resolvi apostar nisso. Né? Eu já estava pintando paredes, já estava mais curiosa, já estava mais animada, né? Então eu fui vendo dos personagens, das letras, o grafite ele tem uma imensidão de expressões, né? E aí eu comecei fazendo uma personagem que era mais habitual do que, né, do que eu já desenhava. E ela ser laranja, assim, também vem de uma questão, assim, por um acaso, mas que com o desenrolar da minha carreira, das minhas próprias vivências, eu entendi que nunca foi por um acaso. Né? Eu não estava me identificando muito com a personagem ser tom de pele, né? Tom de marrom. Porque, não sei, não encaixava e eu só tinha uma caneta laranja e um sonho. E aí eu falei, se eu pintar essa personagem de laranja? E pra mim fez sentido. E eu falei, não, é só porque minha personagem é laranja. Mas quando eu precisei retratar mulheres, que é a minha vertente, de outras raças, eu comecei a abranger outros tons. E pra mim fez sentido a personagem ser laranja, porque eu me considero uma mulher parda. Né? Mesmo, né, estando dentro da categoria de pessoas negras, eu me considero uma mulher parda. E ao mesmo tempo que eu ilustro mulheres negras com roxo. Então, é uma identificação muito minha para né, para me expressar. Então, eu acho que começou dessa personagem, eu comecei a ver as letras de grafite e tudo foi embolando e a gente vai chegando a caminhos que nem era programado, foi só realmente acontecendo. E o grafite, a gente tem essa ideia, né? Assim, o público geral, que é uma profissão bem masculina. Eu queria que você falasse sobre a representatividade feminina que você traz para o grafite, o que você vê de mulheres fazendo grafite, como isso tudo incorpora e os seus projetos. Só que você tem projetos para mulheres, você tem o Asmina Collab. Queria que você falasse sobre esses projetos, sobre essa representação feminina, sobre essa força feminina no movimento do grafite, etc. Sim. Então, quando eu comecei no grafite, eu fui convidada por um amigo e só tinha mais duas meninas pintando. Uma não era daqui de Caruaru e a outra era namorada de um colega, que não tinha essa vertente tão forte para ela. Ela é mais de outras expressões do hip hop, né? Mas aqui em Caruaru, trabalhando com grafite, eu fui uma das primeiras pessoas da nova geração a estar trabalhando com grafite. E com isso também estimulando outras mulheres, porque para mim não é um lugar cômodo estar em um lugar que só tem eu de mulher, né? Mas se também eu não estiver, eu não for, também não teria, naquele momento não teriam outras, né? Então, assim, eu comecei também justamente por essa necessidade de ter outra mulher lá. Então, pelo menos tendo uma, você já imagina que não, se tem aquela, eu também posso chegar lá, né? Então, quando eu comecei, tinha outras duas pessoas fazendo também, mas foram pessoas que não levaram isso como uma profissão, não conseguiram, né? Porque eu não gosto de falar que eu sou a primeira grafiteira de Caruaru, porque eu não consigo imaginar que em 2025
vem ainda ter a primeira mulher tendo destaque com grafite em Caruaru. Mas alguma coisa afligiu essas mulheres do passado para a história delas não se perpetuar, não chegarem até mim. Né? Eu procurei saber, falei, não, quem é? Perguntei para o pessoal mais old school quem eram outras mulheres e ninguém sabe me dizer quem são essas mulheres antes de mim. Né? E eu não quero que essa história continue, né? E não quero ser a protagonista da cena. Eu quero que tenha uma base para essas mulheres poder se firmar, poder trabalhar com isso, porque a minha maior fonte de renda é o grafite. Né? A minha única fonte de renda é o grafite. E que se eu conseguir, eu acredito que muitas outras mulheres consigam, mas também meu Deus, invisibilizar a trajetória de cada uma também não é justo, porque só porque eu consegui, né, todas nós temos as 24 horas, mas não é bem assim, né? Cada uma tem a sua vivência, tem sua área, tem suas demandas, a maternidade, condições financeiras, né, condições raciais também. Então, eu tento fazer a minha parte com o que eu posso. Né? Porque se eu não estiver lá, para pelo menos incentivar, colocar uma coragem na rua, né? Vai continuar a gente do 0 a 0, os homens sempre levando, né, as oportunidades para eles e a gente fica aqui só por falta de coragem de começar ou um incentivo, né? E as Minas Collab veio da ideia que eu e a Amanda tivemos, né? Quando eu comecei a trabalhar com grafite, quando eu tive uma demanda mais alta, eu precisava de mais gente trabalhando comigo. A Amanda foi a primeira pessoa que eu pensei. Ela não pintava, mas eu sabia que ela era uma pessoa que se eu animasse ela, vinha comigo. E aí ela começou só trabalhando e tal, mas aí ela mesma foi criando gosto, porque eu posso incentivar ela, mas ela pode simplesmente falar, não, não quero. Né? Mas ela se animou junto comigo, né? E aí começou a criar, fazer as criações dela também. E a gente, com essa necessidade de ter mais mulheres, a gente criou esse coletivo para que a gente conseguisse captar recursos, né? Com editais, com oportunidades, com a própria Secretaria da Mulher, que é muito forte, muito ativa em Caruaru, muito ativa também nas oportunidades que eu acesso, né? Então, a gente tendo esse apoio, eu quis trazer mais força e a Amanda veio comigo e a gente criou as Minas Collab, que foi com o intuito de trazer oficinas, de trazer rodas de diálogo, de levar informação para pessoas que não têm tanto acesso a isso, porque Caruaru não é uma cidade que tem não tem tantas oportunidades como na capital, né? Que todo mundo. Nunca fiz uma oficina de grafite. Né? Eu aprendi fazendo, aprendi na rua, aprendi errando, aprendi, né, com os conhecimentos de outras pessoas, mas outras pessoas não precisam passar por esse mesmo processo. Eu posso ensinar o que eu sei e já te adianta uns 3 anos da minha experiência, né? Porque é isso, eu não quero criar que tenha um caminho mais difícil do que o meu. Né? Eu quero facilitar o próximo para a gente conseguir perpetuar o grafite feminino em Caruaru. Né? E as Minas Collab tem esse intuito, né, de criar espaço, criar oportunidades para que mais mulheres vejam o grafite como forma de expressão, de sustento financeiro e uma caminhada que é muito, muito gratificante de fazer.